Vamos falar agora de economia. Nós estamos vendo o mercado financeiro, parcialmente com movimento positivo novamente, Bolsa de Valores aqui no Brasil sobe 1,34%, mas o dólar sobe também 0,92%, a cotação de venda do comercial perto dos R$ 5,19. Agora tem chamado a atenção esse movimento positivo que vem do exterior. Nós tivemos um dia extremamente favorável para as bolsas asiáticas, altas fortes também na Europa e nos Estados Unidos, num ambiente ainda de muitas incertezas, com vários organismos internacionais alertando para a gravidade da crise que o mundo está enfrentando agora, que chega ao nível da Grande Depressão, já superou os dados que nós tínhamos da última crise, a crise financeira de 2008, 2009, e fica a dúvida quanto ao potencial de reação, o ritmo de recuperação depois da economia brasileira. Nós vamos falar sobre essa situação com o Fábio Austrauskas, que é CEO da Sigen Consultoria e professor do INSPER. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a quem está nos assistindo aqui pela Jovem Pan. Bom, eu falava desses dados bastante negativos. Nós tivemos hoje, por exemplo, a divulgação dos números do comércio no Brasil no mês de abril. Foi uma queda de 16,8%, acumulando entre março e abril 18,6% de recuo. Acabou superando as projeções, né? O maior tombo foram das vendas aí de tecidos, vestuário, calçados, 60,6% de queda, e vale lembrar que nós tínhamos comércio online, é um setor que utilizou bastante, mesmo assim as vendas despencaram, mas é apenas um retrato do que já foi no mês de abril. Eu acho que fica a grande preocupação quanto ao que pode acontecer com a economia brasileira e a condição de recuperação, não é? Verdade, ainda teremos os resultados de maio, que trarão números iguais ou até piores do que esse que você acabou de relatar, com uma retomada a partir desse mês de junho, no qual nós estamos, e a partir do segundo semestre. Porém, lembrando que o segundo semestre será já um semestre onde se projeta a provável final da pandemia, pelo menos nessa fase de uma onda principal, como a gente está enxergando, mas que vai deixar um rastro bastante grande de um desemprego a ser recolocado no mercado de trabalho, em empresas que tiveram as suas condições financeiras bastante afetadas, com uma inadimplência acumulada nesse período de 3 a 4 meses que nós vamos ter de pandemia até o segundo semestre, bastante importante, que terão que ter algumas condições específicas para a gente poder ter uma retomada mais rápida da economia. Agora, qual seria a estratégia da sua avaliação para que o Brasil possa ter condição de ter uma recuperação mais rápida? Porque nós tivemos, por exemplo, um levantamento do Instituto do IBRE, da FGV, apontando que o Brasil pode ter um desempenho pior e 9 em cada 10 países devem atravessar essa crise melhor do que o Brasil. Né? E lembrando que o Brasil tem crise na saúde, tem crise na economia e tem crise na política. E em determinados pontos essas coisas se confundem. Então, na sua visão, qual seria a estratégia para o Brasil ainda tentar minimizar os danos? Pois é, esse é o ponto bastante importante que está sendo citado por todo mundo, né? O país vive uma crise pelo menos a mais do que os demais países, desses 9, entre 10 que você acabou de citar. O Brasil vive uma crise política que não é comum na maior parte dos outros países que estão lidando com esse momento de pandemia, onde houve um consenso, houve uma união entre a situação e a oposição desses países para superar a crise. Também há que se considerar que diversos outros países, principalmente os da Europa, os Estados Unidos e alguns da Ásia, têm condições financeiras, tinham contas nacionais melhor equilibradas do que a do Brasil. O Brasil estava tentando sair de uma recessão que foi muito forte nos anos anteriores ao início do governo Bolsonaro e foi pego por essa pandemia. Então, nós não estamos num cenário muito bom para isso. O que se coloca como medidas que são recomendadas, não só no Brasil, como no resto do mundo, para uma retomada maior da economia, é uma entrada de fluxo direto de renda para a camada da população que mais sofreu, esta que o governo ofereceu, colocou na sua medida provisória, depois na Lei 13.998, de ajuda do auxílio emergencial, que deverá ser estendida, porque não foi suficiente. Também há o programa de auxílio emergencial de acesso ao crédito para pequenas e microempresas, que está no Senado e já conta com, é uma medida provisória, mas já conta com mais de 170 emendas, ou seja, vai ser uma batalha para poder aprovar essa medida provisória e esse crédito chegar às microempresas e pequenas empresas de pequeno porte, e este conjunto,
pessoas e pequenas empresas são aquelas que respondem mais rapidamente com um estímulo para um aquecimento da economia. Se nós não tivermos desembrulhado esse pacote que está lá no Senado de prorrogar ou não a ajuda para os R$600, o auxílio emergencial, e aprovarmos ou não essa medida provisória de acesso ao crédito para pequenas e microempresas, teremos uma retomada mais lenta. Agora, o governo lançou uma série de mudanças em relação a essa questão do acesso ao crédito, pelo menos no caso do Pronamp, que tem a participação da Receita, emitindo notificações para aquelas empresas que podem ter acesso, 100% de garantia para os bancos, até 85% da carteira. É pelo menos um segmento do crédito que talvez tenha mais facilidade. Sim, desde que, volto a dizer, você tem toda a razão, Denise, mas desde que essas não são medidas que basta colocar a medida provisória e ela entra em vigor imediatamente após a sua publicação. Essa medida, ela trata, como no caso dessa medida provisória a 975, que nós estamos falando do acesso ao crédito para microempresa, empresa de pequeno porte, e que não é só empresa de pequeno porte. Veja que essa medida, ela engloba empresas desde um faturamento de 360 mil reais por ano até 300 milhões por ano. É uma condição muito diferente entre as empresas para se preocupar em ter acesso ao crédito. Isso precisa estar regulamentado. Também foi deixado que os bancos, as instituições financeiras, tanto as do governo quanto as privadas, seriam as responsáveis por repassar esse recurso. Porém, a maneira para você poder organizar, regulamentar esse crédito, essa concessão de crédito, ela precisa ser aprovada, ela precisa ter claras as suas condições. Senão as instituições financeiras irão simplesmente continuar represando, como tem feito até o momento, os recursos que poderiam estar destinados à recuperação mais rápida dessas empresas. Agora, o senhor vê então mais dificuldade mesmo de o Brasil sair dessa situação, de ter uma retomada num prazo mais curto, porque a gente vê o mercado financeiro se animando com a reação de Europa, por exemplo, reabertura dos Estados Unidos, reabertura da China, mesmo que haja casos de Covid e preocupação com uma segunda onda, isso tem alavancado um desempenho muito favorável do mercado. A gente precisa separar esse mercado em dois conjuntos, né? Um primeiro mercado, quando a gente fala do mercado de maneira genérica, é esse mercado mais financeiro, voltado à bolsa, voltado a dólar. Esse é um mercado muito sujeito à especulação, muito sujeito ao que está acontecendo no momento. Se há notícia de uma vacina que está para sair, a bolsa sobe. Se há notícia de uma possibilidade de segunda onda, a bolsa cai. Se há alguma notícia favorável, volta a subir a bolsa. Neste momento, no caso específico do Brasil, o aumento da bolsa, ele se refletiu por conta de uma percepção das pessoas lá fora, dos investidores principalmente externos, de que havia um valor de bolsa muito baixo no Brasil, que havia caído mais do que deveria. E completado ainda por uma condição muito pessimista lá fora, com condições à retomada da economia de maneira global. Então, o capital veio para cá. Houve um movimento, inclusive, e o dólar caiu rapidamente, a gente viu isso na semana passada. Agora a gente já está enxergando que esse potinho já encheu, nós já não temos mais aquela subida eufórica da Bolsa, ela passou a voltar a oscilar, né, em torno de 90, 95 mil pontos, enquanto que o dólar voltou a subir um pouquinho. Essas condições de volatilidade, de sobe e desce de Bolsa, sobe e desce de dólar, nós continuaremos vendo ao longo do segundo semestre. Esse é um pedaço da economia. O que importa para aquele que trabalha, para aquele que produz, é a economia real. E essa, a gente tem visto notícias como a que você deu quando abriu aqui a entrevista, com quedas muito fortes, tanto do comércio quanto da indústria, que saiu na semana passada, do valor de commodities e do desemprego, que continuará alto em todo o segundo semestre. Agora, em relação ao auxílio emergencial, já tivemos sinalização, por exemplo, do presidente Bolsonaro de que ele veta se o Congresso aprovar um valor maior, se tentar repetir o que vem sendo pago dos R$600, por exemplo. É uma condição bastante difícil do governo, porque, por um lado, do ponto de vista financeiro, de contas do governo, faz algum sentido o governo
colocar, né, ou propor que o próprio Congresso, ao propor uma prorrogação no mesmo valor de R$ 600 por mais 2 meses, também aponte os possíveis fontes de financiamento desse recurso. O país não tem essas fontes de financiamento. É sempre importante lembrar, e eu gosto de fazer essa comparação, ano passado sofremos de maneira muito grande para aprovar uma reforma da Previdência, não foi fácil, e ela previu uma economia de 850 bilhões de reais para 10 anos. Nós já gastamos praticamente este valor, né, até agora, ou empenhamos este valor até agora, e certamente mais do que ele para os próximos 2, 3 anos. Portanto, toda a economia que se dizia crucial para equilíbrio das contas públicas, com a reforma da Previdência, foi consumida durante essa pandemia. O governo não tem condição suficiente para poder sozinho, né, das maneiras como está, prover essa extensão do auxílio emergencial neste valor que está sendo colocado de prorrogação dos R$ 600. Embora essa seja uma medida muito importante para a retomada da economia. Portanto, essa é uma conversa que terá que ser feita num âmbito além, né, suprapartidário e suprapoderes, ou seja, não só o executivo, como também o legislativo, os dois precisarão encontrar o caminho para que a gente mantenha essa ajuda tão importante. Agora, professor Fábio, para a gente encerrar, o que você pode passar de recado aí para quem está nos acompanhando, quanto à sua expectativa efetiva do que pode acontecer com a economia brasileira? Temos esse tombo, segundo trimestre é quase um consenso que vai ser o pior momento relacionado à pandemia, depois se pode ter alguns dados melhores, mas em termos de perspectivas. Não há dúvida que o segundo trimestre vai apontar o pior de todos, né? Nós estamos ainda passando por ele, como também é consenso, e não pode deixar de ser diferente, o segundo semestre será melhor do que o que nós tivemos desde o início da pandemia. Porém, nós não voltaremos rapidamente aos patamares que tínhamos de antes do início da pandemia, patamares de janeiro, fevereiro desse ano. Nós veremos uma retomada relativamente rápida da economia, tão logo o comércio, né, e já está dando sinais aí de retomada das atividades normais, o comércio se regularize, porém num patamar de emprego, num patamar de renda, num patamar de preços, num patamar de salários inferiores àqueles que nós vimos em janeiro e fevereiro. E uma condição de crescimento mesmo, comparativamente ao período antes da pandemia, dificilmente nós enxergaremos antes do segundo semestre de 2021. Exatamente, recuperação não significa repor tudo que foi perdido, né? Todos os passos que nós demos atrás. Muito longe disso, Denise. Se nós compararmos, então, e fizermos um exercício um pouquinho mais distante no tempo para trás, nós veremos que para chegarmos aos níveis de antes de 2014, quando nós começamos no segundo semestre de 2014, o período de recessão no país, nós vamos levar ainda muito mais tempo. É uma remada muito forte, muito fôlego, e vamos precisar de muita saúde, né, inclusive, para poder chegar lá. E isso é muito importante. Sem a saúde, sem segurança, né, do ponto de vista alimentar, do ponto de vista de saúde, dificilmente o país conseguirá superar esta grande crise que vem atravessando. Perfeito, conversei aqui com o Fábio Astrauska, que é CEO da SIG Consultoria e professor do INSPER. Professor Fábio, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, obrigado a quem está nos assistindo.